estratificar o risco, tem duas ferramentas muito importantes que nós usamos. Uma delas é o FRAX, também já foi comentado na aula passada, e a outra é a densitometria óssea. O FRAX, ele consegue calcular o risco de fratura nos próximos 10 anos do paciente, sendo que ele vai ter um alto risco de fraturas quando ele tiver mais de 20% de risco de fraturar, de fazer uma fratura maior, que a gente chama, né, que seria húmero, aí inclui quadril, vértebras, ou 3% de chance de fraturar o quadril em si. E a densitometria óssea, nós temos o T-score, que é onde a gente compara a densidade óssea do paciente em relação ao indivíduo de 25 a 29 anos caucasiano. No T-score, de -1 a -2,5, nós temos um paciente com osteopenia ou uma baixa massa óssea, e abaixo de 2,5, um paciente com osteoporose. Ainda na estratificação de risco, pelo FRAX, nós vamos dividir o paciente em risco baixo, intermédio ou alto, né? Esses indivíduos com risco intermédio, a gente vai realizar uma densitometria óssea, e aí sim reavaliar o paciente para alocar ele entre alto risco de fratura ou baixo risco de fratura. Aqueles com alto risco, eles já merecem um tratamento farmacológico. Os com baixo risco, aí precisamos reavaliar, mas a princípio não vai ter necessidade. Esses gráficos, eles demonstram um pouquinho do que eu falei antes. À direita, nós temos esse que tem a coloração laranja, que é o risco intermediário. Esses pacientes, notem que tem uma linha pontilhada, que ela mostra que dali para cima o paciente merece tratamento, né? Então é o limite de intervenção, e da linha pontilhada para baixo, o paciente não necessita tratamento. Nós vamos dividir o paciente, conseguir fazer essa divisão com a densitometria óssea. E aí nós temos o gráfico à esquerda, que é aqueles que nós devemos considerar o tratamento, e em verde, os sem tratamento. Ainda assim, existem algumas diretrizes que falam do muito alto risco, e nós temos alguns critérios clínicos para enquadrar o paciente no muito alto risco. Vai ser importante para o tratamento medicamentoso, então é bom a gente estar ciente desses fatores. O paciente que teve uma fratura nos últimos 12 meses, que teve múltiplas fraturas durante o tratamento, um paciente com um alto risco de quedas, ou com T-score menor do que -3, ele já se enquadra no muito alto risco. Nós vamos ver o porquê que isso é importante um pouquinho mais para frente. E eu usei principalmente o Manual Brasileiro de Osteoporose para montar essa aula, e eles utilizam um esquema um pouquinho diferente, que é esse desse slide aqui, né? O gráfico é parecido com aquele do FRAX, mas aí eles dividem aqueles pacientes que não precisam de tratamento em baixo risco, alto risco, aqueles que seriam risco intermediário com necessidade de tratamento, e altíssimo ou muito alto risco, aqueles que anteriormente eram considerados somente alto risco. Falando sobre o tratamento em si, nós temos 3 pilares fundamentais do tratamento da osteoporose. Um deles é o exercício físico, que foi bastante abordado na aula passada, então eu não vou entrar nesse mérito. O cálcio e a vitamina D, né, alguns micronutrientes fundamentais aí para a saúde óssea, e a terapia antiosteoporótica. Associado a isso tudo, nós precisamos prevenir quedas desses pacientes, que são pacientes que já têm um osso mais fraco, e a queda acaba sendo geralmente o que causa essas fraturas. Sobre o cálcio, a ingestão diária recomendada de cálcio é em torno de 1.200 miligramas por dia. A suplementação ela deve ser dividida em, no máximo, 500 miligramas por refeição, para que tenha uma absorção adequada. Os principais formatos que nós temos para suplementar o cálcio é o carbonato de cálcio e o citrato de cálcio. A diferença entre eles é que o carbonato de cálcio ele acaba sendo mais barato, ele tem uma absorção que precisa ser ingerida junto com as refeições para ter uma melhor absorção. Ele está mais associado a eventos adversos, e a absorção dele pode ser prejudicada por pacientes que usam inibidor de bomba de prótons ou bloqueadores H2. E o citrato de cálcio, ele é no formato de 250 miligramas, porém esses 250 miligramas têm uma melhor absorção, então eles praticamente equivalem a um carbonato de cálcio de 500. Porém, ele é mais caro e causa menos sintomas gastrointestinais.
Muito se fala também do risco cardiovascular em ingerir muito cálcio, né? Então, alguns estudos a gente vai ver lá que tem alguns resultados que às vezes parece que favorecem um aumento de risco cardiovascular, às vezes não, mas a conclusão que se tem é que nessa dose recomendada diária de 1.200 miligramas, associado a uma vitamina D adequada, não tem esse potencial malefício cardiovascular. Então, é seguro utilizar sim. Aqui eu coloquei uma tabelinha que mostra a quantidade de miligramas de cálcio que tem em alguns alimentos. Notem que a maioria são derivados do leite, né? Então, leite, queijos e também alguns vegetais verdes. Brócolis tem, couve tem também, tá? Seguindo, então, falando da vitamina D agora. A vitamina D, ela é muito importante para a saúde óssea, porque ela facilita a absorção intestinal de cálcio e ela também ajuda na remodelação óssea e na mineralização. Tá? Teve um estudo, uma meta-análise, com 31 mil pacientes acima de 65 anos, e eles observaram que a vitamina D, uma ingesta de 800 unidades por dia, levou uma redução de até 30% no risco de fraturas de quadril e 14% em fraturas não vertebrais. Quando associado ao cálcio, esse benefício é ainda maior. Por isso, nós devemos sempre estar atentos à vitamina D dos pacientes com osteoporose. Nós vamos dosar sempre a 25-hidroxivitamina D. Nós consideramos suficiente acima de 20. Abaixo disso, o paciente ele deve receber uma dose de ataque de 50 mil unidades por semana ou 7 mil unidades por dia, né, por 6 a 8 semanas, seguida de uma administração de manutenção, que é de 7 a 14 mil por semana ou 1.000 a 2.000 por dia. O ideal é que a vitamina D esteja entre 30 e 60 para ter um funcionamento adequado e garantir a saúde óssea. Agora sim, entrando nas medicações e a eficácia das medicações em si, notem aqui à esquerda, a minha esquerda pelo menos, não sei como está para vocês, mas as drogas que nós temos estão ali e geralmente elas são avaliadas pelo quanto elas conseguem prevenir fraturas. As fraturas geralmente são divididas em vertebrais, não vertebrais e fraturas de quadril. E como a maioria dos estudos é feito com mulheres pós-menopausa, nós temos um grupo aqui de homens que acaba sendo estudado à parte muitas vezes. Tá? Notem que o alendronato, o risendronato, o ácido zolendrônico, são os bisfosfonatos que nós temos, eles parecem ter benefício em todos os grupos. Ainda, o denosumab também tem benefício em todos os grupos, e pelos meus estudos, a teriparatida, por mais que não esteja o certinho aqui no quadril, ela também tem benefício em todos os grupos. O romosozumab, que é uma medicação mais nova, também parece ter benefício, mas ainda carecem estudos para comprovar 100% isso. Então, começando com as medicações em si. Nós temos o estrogênio e os moduladores seletivos do receptor de estrogênio. O principal gatilho no para o desenvolvimento de osteoporose em mulheres é a deficiência estrogênica. Então, nós precisamos estar atentos em mulheres pós-menopausa, porque nos primeiros anos após a menopausa, a taxa de perda de massa óssea pode chegar a 5% ao ano. Isso predispõe fortemente o desenvolvimento de osteoporose e de fraturas. Existe uma certa divergência entre as sociedades sobre o uso dos estrogênios, principalmente porque eles têm um potencial risco aí cardiovascular e um potencial aumento do risco de câncer de mama. Mas o que acaba sendo quase que um consenso é aproveitar a janela de oportunidade, que seria nos pacientes menores de 60 anos ou nos primeiros 10 anos após a menopausa, principalmente se essas pacientes têm sintomas vasomotores associados, que são sintomas que acabam indicando a terapia hormonal na ginecologia, principalmente. Um pouquinho sobre os moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Nós temos o tamoxifeno e o raloxifeno, principalmente. Ambos eles são agonistas estrogênicos no tecido ósseo, então eles impedem essa perda de massa óssea que acontece. Porém, eles são antagonistas do estrogênio no tecido mamário. E por isso, eles acabam sendo usados muito
como prevenção de câncer de mama ou prevenção até secundária do câncer de mama. Se fala mais sobre o uso para prevenção de perda de massa óssea no haloxifeno, mas a indicação ainda é muito restrita a pacientes com menos de 65 anos, com risco menor para fraturas não vertebrais e pacientes que tenham um risco aumentado de câncer de mama. Porém, essas medicações ainda têm alguns efeitos adversos, né? Como o aumento da ocorrência de fogachos e o risco aumentado para tromboembolismo venoso. Entrando agora no carro-chefe da osteoporose, que são os bisfosfonatos, a maioria dos pacientes vai usar essas medicações, aqueles que estão em tratamento para osteoporose. São as medicações, a classe medicamentosa, né, mais prescrita no mundo para o tratamento de osteoporose. Na referência que eu peguei dizia pós-menopáusica, mas acredito que seja para qualquer causa mesmo. O mecanismo de ação, então, dos bisfosfonatos é a supressão do turnover ósseo, e eles bloqueiam a adesão do osteoclasto à superfície de reabsorção óssea, e aumentam, assim, a apoptose também dos osteoclastos. É um medicamento considerado medicamento de depósito, e os principais representantes são o alendronato, o risendronato, ibandronato e ácido zoledrônico. Entrando dos bisfosfonatos orais, propriamente ditos, eles são uma ótima opção para paciente com um alto risco de fratura. O alendronato, que acaba sendo o que nós mais vemos por aí, a dose dele é 70 miligramas semanais. Ele mostrou um aumento da densitometria óssea no fêmur e na coluna de 5% a 10% e reduz o risco de fratura vertebral em 40% a 50%. O risendronato, ele acaba tendo uma vantagem por ter uma administração mensal, na dose de 150 miligramas, e ele também mostrou uma redução de fratura vertebral e de fêmur de 30% a 50%. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados nos pacientes que usam os bisfosfonatos orais, porque é uma medicação que precisa ser usada em jejum e o paciente precisa se manter de pé, ou pelo menos sentado, com o tronco bem elevado, por 60 minutos após a tomada, porque é uma medicação que ela pode causar muita esofagite se o paciente se deitar após utilizar. Ainda essas medicações, elas não podem ser usadas por pacientes com clearance de creatinina menor do que 30. Então, tem que avaliar caso a caso, mas menor que 30, melhor encaminhar para um especialista. Ainda contraindicações vão ser distúrbios do trato gastrointestinal que vão favorecer a ocorrência de refluxos, justamente por essa questão da esofagite, né? Então, paciente com DRGE, né, doença do refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, úlcera péptica, não devem usar bisfosfonatos orais. Aí nós temos a opção intravenosa, que é o ácido zoledrônico, né? É uma dose anual de 5 miligramas. Pode ser usado por pacientes tanto de alto risco como muito alto risco. A posologia acaba sendo muito mais cômoda para os pacientes, porque é uma administração única anual, né? Então, uma ótima indicação para o paciente que é aquele paciente polifarmácia, que toma 20 medicações por dia, né? Então, o ácido zoledrônico acaba sendo bom. E também aqueles pacientes que têm alguma intolerância aos bifosfonatos orais. Ele é contraindicado se a função renal for menor, então, que 35, e logo depois que infundido, ele pode dar uma síndrome flu-like, que o paciente fica com um quadro gripal aí por algum tempo. Deve-se ter cuidado também com pacientes com hipocalcemia, se cálcio ou vitamina D baixos, e também se a infusão for muito rápida, pode até acabar ocorrendo alguma arritmia, como fibrilação atrial. Como é uma medicação em dose única, ela tem um maior acúmulo ósseo, e dessa forma pode ocorrer alguns efeitos adversos comuns aos bisfosfonatos, que é a osteonecrose de mandíbula e fratura atípica de fêmur, que eu vou falar na sequência. Um pouquinho sobre essas complicações do uso prolongado dos bisfosfonatos. Osteonecrose de mandíbula, né, é uma condição da exposição óssea ou de osso necrótico na região maxilofacial e que não melhora após 8 semanas. Os bisfosfonatos, eles têm uma associação com a proliferação de bactérias na matriz do osso, na hidroxiapatita, e um prejuízo da resposta imune local. E a mandíbula é um local de
que tem pouca vascularização, pode ocorrer isso com maior probabilidade. A incidência da osteonecrose de mandíbula, ela é de 1 para 10 mil nos pacientes que usam bisfosfonatos intravenosos e 1 para 100 mil naqueles que usam via oral. Então, deve-se ter cuidado, principalmente o paciente que faz uso dessas medicações e vai fazer alguma extração ou algum implante dentário. Existem algumas estratégias, mas pelo que eu vi não é bem estabelecido para retirar um pouco antes, retornar depois com a medicação. Algumas estratégias que utilizam para tentar diminuir isso, mas nada assim com grande evidência pelo que eu vi até então. Ainda a fratura atípica de fêmur é uma outra complicação que pode ocorrer. Ela se dá por um congelamento ósseo que acontece com os bisfosfonatos. Então, o paciente sem trauma, ele pode ter uma fratura diafisária ou subtrocantérica do fêmur. Os sintomas prodrômicos costumam ocorrer, que é dor na virilha ou na coxa. Acaba não sendo tão prevalente assim, mas quanto mais tempo o paciente usa de bisfosfonato, maior o risco. Então, o uso de 7 anos tem uma prevalência entre 13 e 50 para cada 100 mil. O tratamento vai ser intervenção ortopédica, né? Botar uma haste ali no fêmur ou uma prótese, se necessário, e utilizar drogas anabólicas, que também vamos ver na sequência. Por conta desses eventos adversos, da osteonecrose de mandíbula, das fraturas atípicas, se fala muito no holiday, que seria um feriado aí no uso dos bisfosfonatos. Então, interromper depois de algum tempo de uso. Isso se dá principalmente para prevenir, né, essas questões que eu acabei de falar, mas também porque os estudos não mostram benefício em fratura de quadril acima de 5 anos nos bisfosfonatos orais e acima de 3 anos naqueles injetáveis. Só mostram benefícios em fraturas vertebrais mesmo. Aqui tem um esqueminha para retirada, né, que quando o paciente está usando há mais de 5 anos via oral ou mais de 3 anos endovenoso, nós devemos fazer algumas perguntas. Então, se o paciente teve fratura ou não teve fratura, nós vamos avaliar a densidade mineral óssea e se ele ainda tem um alto risco de fratura. Ele não tendo e tendo uma densidade mineral óssea boa, nós podemos suspender a medicação e reavaliar a cada 2 a 3 anos. Se ele já teve uma fratura, se ele ainda se enquadra em alto risco, ou tem uma baixa densidade mineral óssea, nós podemos deixar até 10 anos os via oral e até 6 anos os endovenosos, e reavaliar a cada 2 a 3 anos. Agora, umas medicações aí que acaba sendo mais difícil de nós encontrarmos, principalmente pelo preço, né? Tem o denosumab, que já está no mercado há um pouquinho mais de tempo, tem a posologia de 60 miligramas subcutâneo semestral, e ele é um anticorpo anti-RANKL. Ele inibe a formação, a função e a sobrevida dos osteoclastos. Não tem restrição quanto à doença renal crônica, então isso é um baita benefício aí para o denosumab. Se nós formos ver os que nós acabamos de ver, os bisfosfonatos, todos precisam de uma função renal minimamente boa para poder utilizar. Então, o denosumab entra como uma opção para o doente renal crônico. Aumenta em 21% a densidade mineral da coluna lombar em 10 anos e reduz fratura de vértebra e de fêmur. Porém, existe um problema. O denosumab, quando a gente para de usar ele, quando ele é descontinuado, se evidenciou um aumento de fraturas vertebrais. Então, isso deve ser abordado com o paciente sempre, e antes de retirar, a gente precisa ter em mente o que nós vamos utilizar para diminuir o risco de fratura desse paciente. Ainda sobre o denosumab, ele é contraindicado para os pacientes que apresentem uma hipocalcemia ou uma hipersensibilidade significativa aos componentes. Foram vistos raros casos de fratura atípica de fêmur e osteonecrose de mandíbula, e com base em uma série de casos, alguns autores sugerem, na verdade, o início de ácido zoledrônico 8 meses após a última dose do denosumab, que, como é uma medicação semestral, seria 2 meses após o atraso da dose que deveria ser aplicada. Um pouquinho também sobre a teriparatida,
é uma outra medicação que vem sendo muito utilizada. Ela é uma ótima opção para paciente de muito alto risco. A teriparatida, ela é um composto sintético formado pela sequência dos primeiros 34 aminoácidos que compõem a cadeia do paratormônio. E é um agente anabólico. Então, ela tem uma molécula muito parecida aí com o PTH, e a função dela, a ação dela, foi visto que em altas doses, o PTH, ele faz um efeito osteoclastogênico, então ele estimula a reabsorção óssea. Porém, em baixas doses e doses intermitentes, ele estimula os osteoblastos e melhora a formação óssea. A teriparatida tem que se ter um cuidado, porque ela tem uma janela anabólica que é chamada. No primeiro ano, principalmente, aí um pouquinho mais de uso, os marcadores de formação vão aumentando, como nós vemos no gráfico aqui ao lado, e depois de um bom tempo de uso, marcadores de reabsorção começam a aumentar também. Então, se preconiza que a medicação seja utilizada por 18 a, no máximo, 24 meses, porque após esse período nós vamos perder esse efeito da janela anabólica. Aqui são mais algumas indicações, né, aqueles pacientes de muito alto risco, múltiplas fraturas vertebrais, T-score menor ou igual a -13 em região da coluna, e também aqueles pacientes que ou tiveram ali uma consequência dos bisfosfonatos, né, uma fratura atípica de fêmur, ou não se adequaram ao uso. Então, entra como uma boa alternativa também. A dose da teriparatida é 20 microgramas por dia subcutâneo, né, por 18 a 24 meses, e pode apresentar alguns efeitos colaterais, como cefaleia, náuseas, câimbras, hipercalcemia e até a formação de anticorpos anti-PTH. Não entrei muito em mérito como que isso acontece, mas não deve ser muito bom. A descontinuação da teriparatida leva à perda de massa óssea e, portanto, após o término do tratamento, institui uma terapia sequencial com antirreabsortivo, então com algum bisfosfonato. Algumas contraindicações da teriparatida. Ela é uma medicação que pode elevar a calcemia, então nós devemos ter cautela em tudo aquilo que também aumenta a calcemia, como o uso de digitálicos, por exemplo, cuidar um paciente com litíase renal recorrente também, e contraindicação, paciente com malignidade óssea, com já uma hipercalcemia, paciente que já fez radiação óssea, e também gestantes e pessoas, e gestante e quem está amamentando também. Última medicação que nós temos aqui é o romosozumab. Ela é uma ótima opção para paciente com muito alto risco. É um anticorpo monoclonal que se liga e inibe a esclerostina, que é uma proteína antagonista da ativação dos osteoblastos. Então, com essa proteína inibida, nós temos maior ativação de osteoblastos. Ele é um potente agente anabólico, assim como a teriparatida, e promove um intenso ganho de massa óssea e reduz significativamente o risco de novas fraturas. Posologia de 210 miligramas subcutâneo uma vez no mês, e até então é o único medicamento que ele é considerado um formador e antirreabsortivo. Porém, é uma medicação relativamente nova. Ele foi aprovado pela Anvisa em 2020 e também foi visto que a ação prolongada por mais de 12 meses associa-se a efeitos predominantemente antirreabsortivos e não anabólicos. Então, após esse período, talvez não tenha o mesmo benefício que tem nos primeiros 12 meses. E recomenda-se que, quando a terapia seja descontinuada, que ela seja sequenciada com uma droga antirreabsortiva, então também os bisfosfonatos. Muito se fala também sobre um potencial aumento do risco cardiovascular no uso do romosozumab, porém ainda necessitam-se mais estudos, e os efeitos tardios, né, depois de muitos anos de uso, ainda são incertos, porque é uma medicação nova no mercado. O segmento, então, para pacientes que estão iniciando a terapia, sugere-se densitometria óssea, com acompanhamento de coluna lombar e de fêmur após um ano. Essa densitometria, se possível, sempre usar o mesmo aparelho e o mesmo software, seja o Lunar, o Hologic ou o Norland, de preferência o mesmo software para não ter diferença no T-score lá. E se a densidade mineral óssea estiver
estável ou melhorando, a gente pode reduzir a frequência de avaliação desses pacientes, espaçar um pouquinho mais de um ano, se eles estiverem bem. Então, algumas conclusões aí sobre as medicações que foram abordadas. A terapia estrogênica, nós precisamos, então, aproveitar a janela de oportunidade, principalmente aquelas pacientes que tenham sintomas vasomotores. Os bisfosfonatos orais são ótimas opções para o paciente de alto risco. O intravenoso é bom para alto e muito alto risco. O denosumab é uma ótima opção para paciente com disfunção renal. E uma coisa que eu acabei ali não citando, mas ele também parece uma boa opção para paciente com câncer de próstata, porque diminui o risco de fraturas vertebrais nesses pacientes. Teriparatida e romosozumab são os grandes anabólicos que nós temos aqui e são ótimas opções para pacientes com muito alto risco. Então, era isso. Parabéns, Felipe. Você fez uma abordagem excelente. Eu acho que assim é um assunto bem abrangente, né? Que tem uma série de detalhezinhos. Eu acho que você conseguiu fazer uma aula assim bem didática, tá? Então, parabéns mesmo. Deixa eu só fazer umas observações que eu acho que são importantes. Você colocou ali que o PTH pode ser eficaz na fratura de quadril, ou eu estou. Porque você colocou aquela tabelinha, aí você colocou aqui não está, mas na verdade, eficaz. E, na verdade, essa eficácia é muito discutida, tá? Então, na verdade, ele é considerado muito melhor como prevenção de fratura na coluna do que no quadril, tá? Então, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente estar comentando, né? A outra coisa que eu acho que é bem legal a gente ver é o seguinte: quando a gente usa um antirreabsortivo, tanto oral quanto injetável, então a gente está com bisfosfonato ou com ácido zoledrônico, na hora que a gente suspende, o CTX, que é um marcador de reabsorção, continua baixo. Então, esse é um exame que a gente pode pedir para o paciente, até para a gente checar se ele está usando realmente o antirreabsortivo, né? Então, porque a densitometria a gente só vai fazer depois de um ano, porque aí a gente vai saber se aquela medicação funcionou ou não. Então, se a gente segue esse paciente com o CTX, você tem como dizer se ele realmente está usando a medicação, para você não ter uma surpresa no ano seguinte, dizer, olha, não melhorou, você continuou perdendo. Porque a gente considera falha terapêutica e, assim, a possibilidade de transição para um anabólico, como a teriparatida ou romosozumab, se esse paciente realmente utilizou durante um ano e ele teve perda óssea. Ele manter a massa óssea ainda assim é considerado como sucesso terapêutico. Então, a maneira que a gente tem de checar isso é com o CTX. Assim como é legal o CTX para você ver na hora que você faz o holiday, né? Na verdade, esses bisfosfonatos, eles ficam no organismo durante muito tempo. Então, é por isso que você pode fazer o holiday, porque a medicação está lá. Essa é uma coisa interessante dessa medicação. Esse CTX continua baixo durante algum tempo. Eu estava vendo, inclusive, com uma paciente que eu tenho que é bem interessante. Ela teve fraturas e osteoporose, por incrível que pareça, desde os 19 anos, ela teve fratura não traumática, a gente está em investigação, e eu já suspendi o bisfosfonato dela, 6 ou 7 meses depois, o CTX ainda está baixo. Então, isso é muito importante a gente entender, porque, como você falou, o CTX ele tem uma ação muito grande como antirreabsortivo, só que ele também diminui a formação óssea, né? Então, vamos lembrar que toda vez para você ter formação, primeiro tem uma perda, né? Então, o osteoclasto chega lá, come o osso,
e aí isso estimula a formação. Então, se você bloqueia totalmente a reabsorção, essa formação não se faz. Então, é por isso que a gente tem que suspender o antirreabsortivo durante esse período que você falou, depois de uns 5 anos que ele está usando, e checar se esse indivíduo vai voltar a ter uma formação óssea. Então, essa era outra coisa que eu queria pontuar. E uma terceira coisa, assim, não sei, eu sei que o consenso foi da geriatria, mas no consenso da Sociedade Brasileira de Endócrino e da Associação de Endocrinologistas Clínicos, depois que separa romosozumab ou teriparatida, você vai para um antirreabsortivo, tá? Então, eles não indicam você acabar um romosozumab, você falou um dos dois que ia para o outro, acho que era o romosozumab e aí ia para o teriparatida, se eu não me engano, foi o que você colocou. E nesses outros consensos, depois do romosozumab, você vai para um antirreabsortivo, tá? Então, depois dá uma checada nessa informação, eu não li esse consenso da geriatria, então não posso te dizer, mas nesses 2 outros consensos, a gente volta para o antirreabsortivo. Tá bom? A outra coisa, o denosumab, também por esses outros consensos, pode ser usado em indivíduo de alto risco, e não só muito alto risco. Na verdade, o denosumab, que é o Prolia, é muito prático. Então, exatamente essa questão de usar a cada 6 meses é muito prática e, na verdade, o governo fornece, tá? Se você comprova que aquele indivíduo está, geralmente mulher, né, está em osteoporose, o governo costuma fornecer. Então, fica uma medicação gratuita, funciona, porque eles realmente dão a medicação na época certinha, desde que você faça uma abordagem bem correta. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver mais o que eu tinha que te falar. Outra coisa que é muito importante que você colocou e que eu acho que a gente tem que frisar sempre é que cálcio e vitamina D têm que estar muito bem alinhados, né? Quer dizer, esses pacientes têm que estar bem suplementados disso para que as medicações realmente funcionem, tá? E eu vejo muito no consultório pacientes que, na verdade, têm osteopenia e que já estão usando o antirreabsortivo, mesmo sem sinal de alto risco no Frax. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Tem muitos pacientes que eu termino tirando o antirreabsortivo, exatamente porque se você dá esse antirreabsortivo, você impede formação óssea. Tá? Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Agora eu vou parar de falar para o Marcos conseguir. Adorando essas aulas aí. Bom, Felipe, parabéns aí mais uma vez pela apresentação. A minha dúvida é em relação à esclerostina, que você falou aí, que a gente vê nos pacientes bariátricos, quando eles perdem peso, a gente percebe uma redução da atividade, né, da esclerostina, o que daria uma melhora na saúde óssea. Aí, eu queria saber, de repente, se você leu alguma coisa, ouviu algum trabalho, se no paciente com obesidade, se ele tem aumento da ativação, né, da atividade da esclerostina, se isso se confere, se essa hipótese bate. Eu não cheguei a ler nenhum trabalho sobre isso, sobre obesidade em si, né, mas pensando aí na massa óssea, que a obesidade pode prejudicar, né, a massa óssea, acredito que faça sentido se aumentar a atividade da esclerostina. Tá? Mas é o que eu tenho para te dizer, assim, não li nenhum trabalho na obesidade em si. Não, legal, legal. Eu também não vi nada, Marcos. E eu tenho uma dúvida para vocês, endocrinologistas, aí, sobre os bisfosfonatos. Quando o paciente vai fazer algum tratamento dentário, alguma coisa, eu até pesquisei sobre isso, eu vi algum lugar falando sobre retirar uma semana antes e ficar um mês sem tomar depois do procedimento.
Existe algum consenso, alguma coisa que se faz nessas ocasiões? Isso é extremamente controverso, Felipe, até por conta daquilo que eu estava te falando, né? A medicação fica, sabe? Não adianta você chegar e tirar uma semana antes, porque ela está lá. Então, o que se fala é assim, se pedir ao dentista para ser o mínimo, o mais, como é que se diz? Delicado possível, vamos dizer assim, tá? Mas não tem como você chegar e dizer a ele com certeza que não vai ter bisfosfonato, né? Porque ele fica no organismo durante um tempão. O que você pode até dizer a ele é, olha, então, se você não se sente confortável de fazer um implante ou alguma coisa nesse sentido, o que se pode fazer é acompanhar com o CTX, quando o CTX aumentar um pouco, se usar para que ele fique mais tranquilo. Mas não faz muito sentido isso, na verdade, sabe? De tirar uma semana antes, não vai adiantar nada, né? Não adianta nada. E a outra coisa que eu acho que é bem importante que você falou é a gente realmente dizer à paciente que ela não pode atrasar o uso do denosumab, tá? Porque perde massa óssea mesmo, né? Eu vi ali algumas porcentagens que você colocou de aumento. Infelizmente, nem sempre a gente consegue aquilo, sabe, Felipe? Então, não fique angustiado se você for tratar um paciente e você vir que realmente a massa óssea mantém. Você não, é muito difícil, para você ter ideia, você ganhar mais do que 5% de massa óssea. Eu vi que em alguns lugares você colocou até 20% de ganho e tudo. É muito difícil ganhar esses 20%. Mesmo naquelas pacientes que fazem exercício, fazem tudo direitinho, é difícil. O que eu já encontrei é em torno de 5%, 6%, mas 20% eu nunca encontrei. Agora, o paratormônio é um hormônio que eu acho extremamente interessante, porque é como você disse, ele é contínuo, ele causa mal ao osso, né? Se você tem o hiperparatiroidismo, você tem a osteoporose secundária hiperpara, porque você tem uma liberação contínua e elevada de PTH. Mas se você dá uma pitadinha desse PTH diariamente, de forma intermitente, né, você promove um anabolismo. Né? Então, eu acho muito interessante. Se você tiver um hiperpara, por exemplo, você tem um comprometimento mais típico em osso cortical, né, que é exatamente aquele osso do quadril. Por isso que eu estou te dizendo. Também, quando você dá de forma intermitente, você não pode esperar muita melhora de massa óssea no osso cortical, porque a coluna é o ponto em que o paratormônio é anabólico, realmente. Tá? No osso trabecular e não no osso cortical. Alguém mais quer falar? Bom, então eu agradeço as considerações que vocês fizeram, a pergunta do Marcos também. Que é isso, né? Parabéns, foi muito boa. Parabéns, Felipe. Obrigado.